O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar àquilo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura aqui é, mais uma vez, do livro de Daniel. Nós encontramos Daniel, ele mesmo dizendo: eu fiquei chocado em meu íntimo, fiquei aterrorizado com as coisas que vi, e as visões da imaginação me deixaram perturbado. Ele era um grande profeta e ficou desvairado diante daquela situação que Deus lhe mostrou. O que ele viu? 4 animais possantes. E Deus disse a ele: esses 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Já no começo, Deus esclarece para Daniel que esses 4 reinos terríveis surgirão na terra, mas os que receberão o reino, o verdadeiro reino, podíamos colocar com R maiúsculo, são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Daniel estava abismado com o 4º animal, porque ele era terrível. Ele esmagava todas as coisas com dentes como se fossem de ferro, triturava tudo. Claro, são todas figuras, né? Mas a visão que ele teve foi de um animal assim. Ele era o mais terrível de todos. Dentes de ferro e garras de bronze, sempre devorando e triturando e calcando aos pés o que restava. E ainda a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e sobre o outro que nascera e fizera cair os outros 3, porque surge um outro chifre no meio deles, na visão. Que é uma coisa também que Daniel não conseguiu decifrar. Foi preciso que o anjo explicasse para ele, e está explicando. Então, a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e sobre o outro que nascera e fizera cair outros 3, sobre esse chifre tinha olhos e boca, e que fazia ouvir uma fala forte, e era maior do que todos os outros. Portanto, um animal tremendo. Agora começa
a explicação. Agora é Daniel falando. Eu continuava a olhar, e eis que este chifre combatia contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião, como vimos ontem, né? É o Pai, um ancião de muitos dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Aqui está falando a respeito da época dos mártires, onde o sofrimento deles foi terrível. Mas Daniel viu e ouviu também, até que veio o ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. E claro que cada mártir que foi sendo trucidado já foi entrando automaticamente para o céu. Agora, a outro personagem fala para Daniel. O quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra e que será maior do que todos os outros reinos. Há de devorar a terra inteira, espezinhá-la e esmagá-la. Esse reino se refere ao império do Anticristo. Quanto aos 10 chifres do reino, serão 10 reis. Portanto, será um reino dividido em 10 pessoas. Um outro surgirá depois deles. Esse será mais poderoso do que os seus antecessores. São profecias para o fim dos tempos. E abaterá os outros reis. E articulará insolências contra o Altíssimo. É o Anticristo mesmo, né? Articulará insolências contra o Altíssimo. E perseguirá seus santos e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei. Quer dizer, mudar o calendário e mudar as leis. Tudo do Anticristo. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo e por tempos e por um meio tempo. Quer dizer, será por um tempo apenas. Tempo dificílimo, mas será apenas um tempo. E então, não sei se eu li bem, o tribunal se estabelecerá e ao chifre, aquele que era o principal que surgiu, que é o Anticristo, será tirado o poder até ser destruído e desaparecer para sempre. Aí está a grande consolação que já no tempo de Daniel, Deus deu a ele, a respeito dos fins dos tempos, daqueles que enfrentarem os fins dos tempos, ou de nós, se enfrentarmos o fim dos tempos. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo. Beleza, eu vou reler. E então, que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno e a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. Então se trata
do reino de Deus, em que reis serão santos, serão aqueles que forem fiéis a Deus. O admirável dessa profecia, que ela foi recebida por Daniel. Ele mesmo ficou chocado quando viu aquelas figuras. Mas o anjo dá a ele a explicação e tudo converge que passará um tempo em que se estará sob o domínio do anticristo. Mas, por fim, será dado o reino àqueles a quem ele pertence, que são os filhos de Deus. É assim que se encerra o tempo comum e amanhã nós começamos o tempo do Advento. No Evangelho nós encontramos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia, que é o dia do Senhor, caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Então, é o próprio Jesus, agora, nos afiançando isso. E que, portanto, nós sejamos sóbrios, santos, ilibados, ao invés de nós sermos insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida, e esse dia caia sobre nós de repente, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Na hora que menos esperarmos, e os que estiverem vivos esperarem, acontecerá. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Aí está a recomendação de Jesus. Ficai atentos. E esse atentos aqui não é qualquer coisa, não. É como soldado vigilante, com arma na mão, pronto, em prontidão. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. E esse ficar de pé quer dizer que a pessoa está em dia, a pessoa está na justiça, ela pode se apresentar diante do Senhor. Então são coisas sérias. Graças a Deus é assim que termina a liturgia do tempo comum, né? Com essa alerta toda. Amanhã nós começaremos o Advento e, pelo Advento, nós veremos o que a liturgia vai nos falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.